Olá, meus amigos e amados de nosso Pai. Que Deus abençoe todos vocês, cada um, especialmente, para que cada um abençoado venha a ser testemunha de Jesus neste mundo, para que as pessoas possam ver Jesus em você ou nelas. Essa é a vontade de Deus. Deus quer ser conhecido por aqueles que não o conhecem ainda. Mas isso só é possível quando alguém cheio do Espírito Santo, com a sua vida, com a sua conduta, o seu comportamento, exala o perfume de Jesus. E as pessoas que não o conhecem venham ter o direito, o privilégio de conhecê-lo através da vida exemplar daquela pessoa que é cheia do Espírito Santo. Muito maravilhoso isso, né? Foi por isso que Jesus disse, na oração que ele mandou a gente fazer, ele disse, Pai nosso, não é meu Pai, Pai dos meus filhos, da minha família, não, Pai nosso, referindo-se a todos os que são filhos dele, apenas os filhos dele, a família dele, aqui na terra. Então, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, o nome de Deus é santificado na vida da pessoa que realmente recebeu o Espírito Santo. Jesus é santificado na vida dela. O testemunho dela, não o testemunho de bênçãos, de cura, de libertação, não, mas o testemunho da conduta dela, a conduta da verdade, a integridade, a justiça. É isso que Deus quer de cada um de nós. E então ele diz, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, quer dizer, através daquela pessoa, venha o reino de Deus na vida de outras pessoas. Quer dizer, ela testemunha, não apenas dizendo, olha, eu prosperei, eu era mendigo, hoje eu tenho uma vida de qualidade. Isso é muito bom, excelente, mas Deus quer ser santificado, glorificado, magnificado. Ele quer que nós sejamos suas testemunhas vivas dele aqui na terra. É isso que Deus quer. E quer mais, deixa eu lhe dizer. Qual é o segredo, bispo? Qual o segredo para que essa oração seja materializada na minha própria vida? Como isso é possível? Nós temos falado nas reuniões que temos feito publicamente que Deus deu ao mundo o Filho dele, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o que nós entendemos? Que essa foi a oferta das ofertas. Deus ofertou a si mesmo para ter a minha vida, pela minha alma, pela minha eternidade. E Deus
fez o mesmo com você, com todas as pessoas. É o que está escrito, porque Deus amou ao mundo de tal maneira, com tamanha força, imagine, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O objetivo final de Jesus ter vindo aqui foi esse, para que nós tivéssemos a vida eterna, ou a morte eterna, se a gente rejeitasse. Então, vai estar sempre em nossas mãos o poder de decisão. Ele ofereceu, ele deu de si mesmo para que aqueles que nele creem, e crer não é um sentimento, crer é uma atitude, crer é uma decisão, crer é uma obediência à palavra dele. Isso é que é crer. Você obedece à palavra dele, não interessa se o coração aceita ou não. O que importa é que você vai obedecer. Ele quer é que a gente obedeça. O que sente, a gente tem que desprezar. Então, Deus deu ao mundo o Filho dele para que nós, que crescêssemos, pudéssemos ter a vida eterna com ele. Agora, esse é o segredo para receber o Espírito Santo. Bispo, qual é o segredo para mim receber o Espírito Santo? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que obedecer à palavra? Eu estava falando agora, ainda há pouco, com o bispo Domingos. Ele estava falando que ontem, aqui na reunião, ele falou justamente isso, que Deus não aceita menos do que a nossa própria vida, por inteiro. Da forma como a gente se entrega para ele, é o que vai dizer se nós nos entregamos ou não. Então, você quer, para explicar melhor isso, você quer fazer uma oferta para Deus? A maior e melhor oferta que você pode oferecê-lo não são casas, bens patrimoniais, porque isso tudo fica por aí e tudo vai acabar em fogo, você sabe. Então, qualquer bem material vai queimar, vai destruir. Mas Deus quer um bem que dure por toda a eternidade, que é a nossa alma. É a nossa alma, a sua alma. Então, a sua alma vale mais do que todo o mundo. É o que Jesus fala, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, a alma é a coisa mais gloriosa, mais poderosa, mais valiosa que Deus quer. A alma, a minha alma, a sua alma, a nossa alma, é a oferta das ofertas. E quando ele falou assim, veio uma senhora à frente entregar a sua vida. Pela primeira vez, ela entregou 100%. E na hora, ela foi agraciada com o Espírito Santo. E quantas não têm sido as pessoas que estão há anos na igreja, já ouviram N mensagens, conhecem bem a Bíblia de cor e salteado, conhece até, já sabe o que a gente vai falar, porque já estão acostumadas com a mensagem. Só que elas aprenderam, guardaram as palavras, mas não praticaram as palavras. Esse aqui é o problema. Porque não adianta você saber que Jesus deu a vida para você, se você não faz o mesmo por ele. É ou não é?
Então a teoria, todo mundo sabe. Ninguém mais sabe ou conhece a Bíblia. Claro que Deus é sobretudo. Mas ninguém conhece a Bíblia melhor do que Satanás. Ele conhece a Bíblia. E nem por isso deixa de ser Satanás. Os demônios conhecem a Bíblia. Nem por isso deixam de sê-lo. Então, se você não colocar em prática aquilo que você crê, de nada adianta essa crença. Ela não vale nada. Você se torna uma pessoa religiosa, mas perdida. Como uma dracma perdida dentro da igreja, dentro de casa. Então, veja só que o segredo para você receber o Espírito Santo e tê-lo dentro de si, guiando os seus pensamentos, dirigindo o seu coração, você tem que oferecer a oferta das ofertas, que é a sua alma. Essa é a oferta maior que a pessoa pode dar. Então, todo mundo pode dar essa oferta. Pobres, ricos, bonitos, feios, não importa quem você é, quem você pretende ser. O que importa é o seguinte: se você oferece a sua alma 100% no altar, então do altar vem o batismo com o Espírito Santo. Olha só o que diz o Senhor através do profeta. Ele diz assim: assim diz o Senhor dos exércitos, Senhor dos exércitos de anjos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Você vê que Deus não precisava falar assim. Dá licença. Ele não precisava repetir 3 vezes Senhor dos exércitos. Porque Senhor dos exércitos é algo de extrema autoridade. Qualquer senhor do exército dos homens sabe o que é mandar e sabe o que é obedecer, porque aprende isso desde o princípio. Aprende a obedecer independentemente o que ele sente ou deixa de sentir. No exército é assim. Sim, sim, não, não. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando Deus se identifica dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Deixa eu falar para você uma coisa, por experiência própria. Como é que eu sei aqui na cabeça? Não é o que eu sinto, o que eu sei. Como é que eu sei que Deus é comigo? Como? Porque eu sou com Ele. É isso. Simples e direto. Eu tenho certeza que Ele é comigo, porque antes eu tenho certeza de que eu sou com Ele. E por que eu sou com Ele? Por que eu tenho essa certeza? Porque o Espírito Santo faz isso. Essa é obra do Espírito Santo. É Ele que me dá essa certeza, essa convicção de que Ele é comigo. Quando eu carrego isso comigo, então qualquer que seja o problema, a situação difícil, a gente não fica feliz, a gente não fica alegre, a gente, graças a Deus pelas tribulações, que coisa nenhuma. Eu não consigo. Deus, graças te dou, aleluia, pelas tribulações. Negativo. Ele sabe que eu sou de carne, ele sabe que eu sou humano, que eu sou perecível.
mas dentro de mim, dentro deste corpo franzino, frágil, fragilizado pelo tempo, dentro desse corpo existe o Espírito Santo. E é claro, o Espírito Santo me dá essa garantia. Então, se você se tornar para Ele, para Deus, da forma como você se torna para Ele, Ele vai se tornar para você. Se você dá uma parte de si, fique claro, Ele vai dar uma parte dele também para você, umas bênçãozinhas pontuais. Mas se você entregar 100% para Ele, entregar-se 100% para Ele, então você vai receber 100% dele. É toma lá da cá. É assim que funciona. Então, você vê, nós temos falado muito, e falo muito do exemplo dos 10 leprosos. Os 10 leprosos foram curados, tiveram fé para serem curados. Então, 9 dentre eles, 9, a maioria, teve fé para ser curado. Mas só teve fé para ser curado, só queria isso. Eles não entregaram a vida para Jesus. Mas teve um que entregou. Só aquele que entregou, ele foi salvo. Então é assim que nós vemos na igreja, nas igrejas. Muitas pessoas têm colocado suas vidas no altar em parte. A gente crê que é 100%, porque a gente está vendo o corpo dela se curvando perante o altar. Mas a gente não sabe o que está dentro do coração dela. A gente não conhece o que está dentro. Mas Deus sabe. Deus sabe quando a pessoa se entrega 100% e quando ela se entrega em parte. Se ela se entrega em parte ela vai ser abençoada. Mas se ela se entrega 100%, aí ela vai ter a plenitude do Espírito Santo. É como Jesus disse, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, generosamente se vos darão. Quer dizer, Deus nos dá uma medida extremamente exuberante e abundante quando nós colocamos toda a nossa vida no altar. Essa é a oferta das ofertas. E cada um pode dar. O pobre, o mais miserável das pessoas, a pessoa mais miserável desse mundo, recebe. Porque Deus quer a alma. Ele morreu pela nossa alma. E Ele quer a nossa alma, a sua alma. Então, quando a gente realmente se entrega de corpo, alma e espírito, 100%, então nós recebemos o Espírito Santo. E aí é só dar continuidade, permanecer firme, porque vivendo de fé em fé e confiança, confiança na palavra, na promessa de Deus, nós vamos herdar a eternidade. Viu, minha amiga e meu caro amigo? Pergunte a si mesmo. Não pergunte o pastor, o bispo, ninguém. Pergunte a si próprio. Será que eu realmente tenho dado a minha alma para Jesus? Porque, de repente, você faz um trabalho na igreja, faz caridade, você é uma pessoa que visita as pessoas mais necessitadas, você ajuda o trabalho social da Igreja Universal do Reino de Deus, você faz o melhor. Mas, se por acaso você não coloca toda a sua alma no altar, então você não tem toda a plenitude do Espírito Santo. Você tem bênçãos pontuais. Você recebe bênçãos, curada, abençoada, próspera, etc. Mas tudo que você receber vai ficar por aí, de bênçãos. É ou não é? Tudo fica por aí. Mas a alma não. A alma é o presente dos presentes, é a oferta das ofertas.
Quando você for hoje na Igreja Universal do Reino de Deus, ou qualquer igreja, quando você for no altar, não esqueça disso, não. A sua vida depende de você. Não vai depender de oração, do jejum, vai depender de você, da sua entrega, da sua oferta no altar de Deus, que é a sua alma. Deus abençoe a você. E até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.